Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais um vídeo e hoje o nosso tema é liberdade de expressão espiritual. Esse é um tema para mim muito importante e eu sugiro que você assista o vídeo até o final, porque se você também é a favor da liberdade de expressão, provavelmente esse conteúdo vai te interessar. Bem, lembram daquele lema iluminista, né, atribuído ao Voltaire? Tem uma razão para as aspas, mas depois pesquisa aí se você tiver curiosidade. Quando se diz, posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo, cara, isso me representa demais. Eu sou uma pessoa muito a favor da liberdade de expressão, da liberdade de consciência, da liberdade de crença. E quem me acompanha já há mais tempo sabe disso, né? E é claro que, naturalmente, eu não concordo com tudo. Existem vários autores, várias ideias que eu olho e falo, cara, aquilo ali não me desce de jeito nenhum. Mas nem por isso eu vou atacá-lo, nem por isso eu vou censurá-lo. Até porque eu aprendi com a própria espiritualidade que eu tenho que ter o foco em mim. E tenho que dar liberdade para que as pessoas construam as suas vidas. Eu posso me achar muito conhecedor da espiritualidade a ponto de querer tutelar a espiritualidade do outro. Mas eu prefiro muito mais acreditar que todo mundo tem dentro de si a força necessária para trilhar o próprio caminho. E que a gente só precisa pegar na mão quando é criança. Cresceu corre por conta própria, né? É por essa razão que eu não sou pai de santo, nunca tive pai de santo, nunca vou ser pai de santo. Não tenho líder, não tenho guru, não tenho mestre, não tenho figura de adoração, não rezo para santo, não rezo para orixá, não tenho ninguém acima de mim que não seja o próprio Deus. Todo o restante para mim tá aqui, ó, tá tudo mais ou menos no mesmo nível. Aprendo com quem sabe mais, ensino para quem sabe menos e tento seguir a minha vida. Não sou devoto de nada, de ninguém, nunca fui, não quero ser que não seja a mim mesmo. Essa é a minha filosofia, você pode concordar ou não comigo, mas eu acho importante que você a entenda. E a minha espiritualidade, ela tem basicamente três grandes fontes, que é o espiritismo, a umbanda e o xamanismo. Do espiritismo, eu me baseio principalmente na obra de Allan Kardec e nos livros de Chico Xavier, em especial os livros de André Luiz. Ah, mas e o médium X? Não leio. Ah, e o médium Y? Não leio. Sou contra? Não, absolutamente não sou contra. Talvez já tenha lido no passado, né? 22 anos nesse universo, li centenas de livros. E justamente por ter lido centenas de livros é que eu vi que, pelo menos num aspecto filosófico, eu não preciso mais do que essas duas fontes, Kardec, Chico Xavier e especialmente André Luiz. Mas isso é eu, para mim, ok? A segunda grande influência na minha vida é a Umbanda. A Umbanda me trouxe um contato proximal com os espíritos inacreditável. Eu sempre imaginava os espíritos muito longe, muito distantes. E quando eu comecei na Umbanda, eu pude ter um contato proximal. E aquilo foi revolucionário, mudou a minha vida. Tanto é que eu trabalho em terreiro até hoje, né? Está sempre aí, trabalhando, né? Prestando a caridade através daquilo que a Umbanda me ensinou. E por fim, mais recentemente, chega na minha vida o xamanismo, especialmente a ayahuasca, que eu já falei algumas vezes aqui no canal, que é uma ferramenta maravilhosa, uma ferramenta de autoconhecimento, uma ferramenta fantástica e que revolucionou muito a minha vida. Então, a minha espiritualidade, pelo menos por enquanto, ela é formada dessas três influências, embora eu estude outras tantas coisas, porque eu sou um curioso do universo da espiritualidade e estou sempre estudando. Aliás, nos últimos 1 ano e meio eu tenho estudado bastante sobre tarô, tenho estudado bastante sobre baralho cigano, né, o Petit Lenormand, enfim, alguns oráculos e por aí vai. Então eu sou um eterno curioso do universo da espiritualidade. E justamente por estudar tantas coisas diferentes é que eu aprendi a duras penas a respeitar a crença do outro. Isso não quer dizer que eu tenha uma tolerância absoluta. Não, às vezes eu erro, às vezes eu dou mancada, às vezes eu falo demais, falo besteira, né, exagero na tinta. Mas, via de regra, eu consigo respeitar muito bem as crenças alheias e, principalmente, já me livrei de ser o chato que fica querendo cagar regra para todo mundo. Isso aí já passou de mim há muito tempo. Vocês não vão ver comentários meus em outros canais do YouTube, por exemplo, criticando as ideias de outras pessoas, como eu recebo muito aqui.
Aliás, eu já disse isso algumas vezes, o que mais me atrapalhou na internet não foram evangélicos fanáticos que vieram me atacar, embora isso existiu, mas foram espíritas, umbandistas que se acham muito conhecedores e que não dialogam com respeito, né? Chegam atacando pedras. Então, eu sei que existem muitos lugares em que os meus conteúdos são muito bem-vindos. E sei que existem lugares que os meus conteúdos são completamente banidos. Eu já tive feedback de pessoas em relação a isso. Então, seria um contrassenso que eu, tendo passado por tudo isso, me tornasse alguém intolerante àquilo que o outro faz. Embora, repito, isso não quer dizer que eu concorde com tudo. Eu, sem dúvida nenhuma, não sou aquele positivista tóxico, vamos chamar assim, sabe? Good vibes, forever and ever, sabe? Não sou essa pessoa. Bem, e eu trouxe aqui algumas questões do Livro dos Espíritos que vão me ajudar nesse tema hoje para poder chegar onde eu quero. Acho que o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas, enfim, acho que vale a pena. Olha a questão 836 do Livro dos Espíritos. Tem o homem direito de pôr em embaraços a liberdade de consciência? Resposta: não. Assim como não o tem com referência à liberdade de pensar. Porque só a Deus cabe o direito de julgar a consciência. Assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações de homem para homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem. Poxa, que paulada, hein? 838. Será respeitável, daqui a pouco eu explico por que eu estou lendo essas questões. Será respeitável toda e qualquer crença, ainda que notoriamente falsa? Resposta: toda crença é respeitável, quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. 839. Será repreensível aquele que escandalize por motivo de sua crença um outro que não pensa como ele? Resposta: isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Mais uma pauladinha, né? E por fim, a questão 841. Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas? Ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram obedecendo a falsos princípios? Então, a sua pergunta já é uma aula, hein? Resposta: certamente que podeis e até deveis, mas ensinai a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão, e não da força, o que seria pior do que a crença daquele a quem desejareis convencer. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade, mas não cremos que o melhor meio de fazê-los admitido seja obrar com violência. A convicção não se impõe. Bom, por que eu citei essas questões? Naturalmente eu não vou citar nomes, mas nos últimos tempos tem causado algum reboliço no meu grupo de WhatsApp Voz Espiritualista o compartilhamento de conteúdos de um determinado médium. Esse médium, acho que ele está muito naquela vibe do ame ou odeie, porque é mais ou menos o que eu tenho visto, né? Aquelas pessoas que amam esse médium e aquelas pessoas que odeiam esse médium. E várias vezes esse assunto virou polêmica, né? Ah, esse cara é obsidiado, esse cara aí, ele é mentiroso e etc, etc. E esses são argumentos muito frágeis, porque eu mesmo já escutei isso. E eu sei que eu não sou mentiroso. O Chico Xavier escutou isso e eu tenho convicção de que Chico Xavier não era mentiroso. E sucessivamente. Então, dizer que o médium é mentiroso, é falso, etc., é quase que arroz de festa, né, nesse campo da espiritualidade. Mas a questão fundamental é por que incomoda tanta gente? Né? Por que essas pessoas que são críticas do trabalho alheio não se esforçam para produzir um trabalho melhor? É o que eu tento fazer. A grande parte das minhas reflexões, elas surgem a partir de conversas, ou a partir de vídeos e outros conteúdos que eu assisto. Eu falo, cara, não concordo com isso. Eu nem cito a pessoa, eu simplesmente produzo o meu conteúdo dando a minha versão dos fatos dentro daquilo que eu entendo que seja uma visão melhor do que aquela que eu vi. E assim os conteúdos vão se espalhando, embora aqui eu gostaria de frisar que tudo que eu produzo
é apenas o meu ponto de vista, ok? Então, eu não entendo por que essa galera quer ficar cagando regra e ficar censurando médiums, pessoas e ideias. Vou contar uma coisa para vocês. No dia 4 de abril de 2020, eu quase deletei o canal Voz Espiritualista de raiva. Sabe que você está com a raiva e dá vontade de tacar um computador na parede? Foi o que aconteceu nesse dia. Mas por que, Léo? Eu recebi um strike do YouTube. Sabe o que é um strike? Quando o YouTube ele te censura, ele te manda um aviso dizendo que você fez alguma coisa errada. Quando eu recebi esse aviso, eu pensei, poxa, o que está de errado? Era em relação a um vídeo. Eu nunca esqueço esse vídeo. O vídeo se chamava Posso ser um bandista sem frequentar terreiros? É só isso. Um vídeo de 4 minutos, eu acho. Aí eu ouvi, era uma reflexão em áudio, né? Pensei, gente, será que eu xinguei? Será que eu falei algum absurdo? Aí eu ouvi, cara, não tem nada demais no vídeo. A foto não era de outra pessoa, era uma foto nossa com o Gá. E aí eu questionei, dizendo, aliás, a notificação que veio do YouTube dizendo que era conteúdo de ódio. Aí eu falei, aonde tem conteúdo de ódio? Não tinha nada, nem falei palavrão, nada. E aí eu contestei, explicando lá que o vídeo não tinha nada disso, mas a minha contestação ela foi negada e o vídeo foi excluído. Ou seja, enfim, perdi o vídeo. E eles falam, aí vem uma nota dizendo que isso não afetaria o canal, porque era a primeira vez que acontecia e bababá. Só que quando eu olho as estatísticas do canal, dá para ver que a partir dali as visualizações caíram drasticamente. Então sim, afetou o canal. Afetou e afeta até hoje. Né? Quantas vezes eu faço live aqui e as pessoas falam para mim depois, poxa, Léo, não fiquei sabendo, canal com 53 mil inscritos, você vai fazer uma live e aparece 20 pessoas. Então, tem alguma coisa errada, né? Enfim, isso começou a partir daí. Então isso me deixou muito irritado, porque foi uma injustiça muito grande. O conteúdo não tinha nada de odioso, e ainda assim a plataforma excluiu. Claro que eu não acho que foi uma pessoa, né? Isso aí foi máquina, computador que faz isso, né, e tal. Mas ali eu fiquei muito puto, né? E pensei, poxa, quando a gente começa com a ideia de censurar, com a ideia de proibir, a intenção é sempre boa, sabe? Só que em algum momento aquilo perde o controle, perde a mão. E o que era inicialmente uma forma de tentar deixar a comunidade religiosa mais pura, acaba virando vários processos de censura. Enfim, aí a gente retorna às práticas da igreja, né? Vamos voltar com o índex proibitório, né? Vamos começar a proibir livros, vamos começar a proibir autores. E isso, para mim, é achar que todo ser humano é criança que você precisa pegar na mão para ensinar tudo. Que as pessoas não têm capacidade de terem a sua própria espiritualidade ou de desenvolverem a sua visão sobre aquilo. E embora eu, enquanto pessoa, possa não concordar com aquilo que um determinado indivíduo fale, isso não invalida o trabalho dele. Aliás, a gente vive numa sociedade meio maniqueísta. Já ouviu falar de maniqueísmo? Aquela ideia que só tem bom e mal, certo ou errado. E não é assim, sabe? Tudo são tons de cinza, não é? Existem nuances. Mesmo aquele médium que para mim, na minha visão, fala um monte de groselha, ele também fala coisas boas, ele também tem boas obras, ele também influencia boas pessoas. E se ele tem seguidor, é porque tem gente que se identifica com aquilo, não é? Então, para mim, não faz o menor sentido a ideia de censurar pessoas, ideias, livros, médiums, canais, ou o que quer que seja. Infelizmente, nos últimos tempos, a gente tem visto muitos líderes religiosos, né, querendo agir como pai realmente, né, aquele pai castrador, aquele pai mandão, que decide o que é bom para sua vida e que não deixa você decidir isso. Então imagina, para mim é um pecado fazer isso. Então eu sou um amplo defensor da liberdade de expressão espiritual. Acho que as pessoas têm que ter direito de construir as suas crenças, porque eu já falei isso aqui, no fundo é tudo crença. Né? Você pode ser apaixonado pela doutrina A, doutrina B, doutrina C, é tudo crença, é tudo crença. E você só vai saber a verdade na hora que você morrer, assim como eu também. Na hora que eu passar por lá de lá, eu vou descobrir, né, quem é que estava mais certo. Só espero que não seja os evangélicos, senão eu estou meio fodido. Enquanto eu puder, enquanto a internet possibilitar, eu serei um defensor ferrenho da liberdade de expressão espiritual. Um abraço.
É isso.